Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Esta semana nós vamos falar sobre os tipos de choro. Às vezes nós choramos de alegria, de tristeza, choramos com saudade de um ente querido. Minha mãe já faz muito tempo que faleceu, já foi para a glória. Mas quando eu me lembro dela com saudade, eu choro. A gente chora, né, com saudade daquelas pessoas que fizeram parte da nossa vida e nos ajudaram muito, nos ensinaram muitas coisas. Quando Jesus chamou 12 homens para andar com ele, aqueles 12 homens, com certeza, Jesus já sabia o coração de cada um. Mas no meio daqueles 12, teve um que, quando Jesus foi entregue, ele negou que estava andando com Jesus. Teve um que traiu Jesus, entregou Jesus aos soldados, ao rei para ser julgado. Teve outro que não acreditou em Jesus de ter ressuscitado. Mas é assim. Às vezes nós achamos que temos amigos, né? E a gente às vezes chora por passar por uma decepção, por ser traído por alguém. E eu queria falar sobre choro esta semana. Vamos falar também choro de alegria, viu? Mas hoje eu quero falar sobre remorso e arrependimento. Quando Jesus foi entregue, foi traído por Judas e foi entregue para os soldados, Jesus já tinha dito a Pedro: olha, Pedro, antes do galo cantar 2 vezes, você já terá me negado 3 vezes. E aconteceu exatamente isso. O galo cantou a primeira vez, aí perguntaram a Pedro: você andava com ele? Pedro disse: não conheço ele, não sei quem ele é. E perguntaram de novo, Pela 3ª vez que perguntaram e Pedro negando que andava com Jesus, o galo cantou. Pedro se lembrou das palavras de Jesus. A Bíblia diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Chorou amargamente, arrependido. Pedro se arrependeu de ter negado Jesus. Ele se arrependeu e ele chorou amargamente. Tem pessoas que não choram nem de remorso. Tem uns que choram de remorso, né? Remorso é exatamente a gente ser descoberto que aquele choro não é verdadeiro. Mas chorar de arrependimento é a gente sentir profundamente a tristeza de ter cometido um erro. A gente chora e se arrepende. Mas às vezes tem gente que chora de remorso. Porque alguém descobre que aquele choro não é verdadeiro. Uma pessoa que sentiu remorso não chegou nem a chorar, mas chorou muito. Com certeza ele sentiu um grande remorso. Ele cometeu um pecado. Judas. Ele traiu Jesus, ele entregou Jesus para os soldados. O remorso de Judas foi tão grande que disse que quando ele soube que entregou um homem inocentemente, ele ainda conversou com os soldados: olha, eu entreguei alguém inocentemente. Eles: o problema é seu, nós já pagamos 30 moedas por isso. E Judas saiu dali com um remorso tão grande que tirou a sua própria vida. Ele não teve o choro de arrependimento, de procurar Jesus, de dizer que estava arrependido, não. Ele teve muito remorso. Cometeu um pecado muito sério. Nós temos que ter cuidado. Quando o remorso bater dentro de nós, tem as consequências. Tem pessoas que choram, né, de remorso. Pedro chorou e se arrependeu. Há uma diferença. O arrependimento de Pedro de ter negado Jesus foi algo interessante. Que depois que Jesus morre e ressuscita,
Jesus disse, sabe o que a Pedro? Pedro, você agora vai ser pescador de almas, de homens. E Pedro ali sente o desejo de agora falar de Jesus para as pessoas. Falar de Jesus até um dia morrer e nunca mais negar o nome de Jesus. Ele não negou mais o nome de Jesus. Onde ele estivesse, ele falava de Jesus, porque o arrependimento bateu dentro de Pedro. Quando nós se arrependemos de um erro que nós cometemos, nós podemos chegar a chorar, mas quando se arrepende não faz mais. Então existe esse tipo de choro, o choro do arrependimento e o choro do remorso. Judas não, a Bíblia não diz que ele chegou a chorar, mas a Bíblia diz que ele saiu dali e tirou a sua própria vida por ter entregue o sangue do inocente, Jesus Cristo. Que nós possamos pensar muito antes de tomar a decisão, para que não venha o arrependimento ou o remorso. Se vier o arrependimento, amém. Porque através do arrependimento a gente chora e não vai mais cometer aquele erro. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro se arrependeu e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Que nós possamos também chorar e se arrepender daquilo que fizemos de errado e não cometer mais o erro. Amanhã estaremos aqui mais uma vez falando sobre um personagem que chorou de alegria. É bom, né? Chorar de alegria. É muito bom sentir aquela alegria e chorar. É ótimo. Amanhã estaremos aqui falando sobre outro personagem que chegou a chorar de alegria. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz: amém.